A agenda da semana começa com negociações entre líderes do governo e dos partidos no Congresso Nacional para medidas que criem limites entre a arrecadação e gastos públicos. Uma das ideias é que os investimentos de saúde e educação tenham como base o gasto por habitante. Outras informações agora com o repórter Sátiro Salles. Enquanto os profissionais da enfermagem esperam uma decisão do Congresso Nacional e do governo federal sobre a implantação do piso salarial no valor de R$ 4.750, o Ministério da Fazenda avalia uma medida para vincular os limites de gastos previstos na Constituição Federal para a aplicação de recursos do orçamento nas áreas de saúde e educação a uma regra de gasto por habitante. As informações preliminares apontam que a ideia é que os gastos nestas duas áreas fiquem menos sujeitos à variação dos ciclos da economia, permitindo um crescimento real, acima da inflação, nos investimentos nas áreas da saúde e da educação. O assunto está em discussão no governo com o anúncio do projeto novo do arcabouço fiscal, que depois de aprovado vai revogar o teto de gastos e uma regra que atrelou as despesas à variação da inflação desde 2017. A estimativa, com base na proposta no novo arcabouço, anunciado no final de março, é que o crescimento anual das despesas tem como teto 70% da variação da receita líquida do governo do acumulado dos últimos 12 meses. O arcabouço fiscal é um conjunto de normas que o governo federal irá enviar ao Congresso Nacional para disciplinar os limites de gastos com base na arrecadação. Dentro dessa pauta está também a reforma tributária, com a perspectiva do enxugamento, sem criação de novos impostos, do sistema tributário brasileiro. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tá aí uma boa ideia do presidente Lula e da sua equipe econômica. Eu acho que isso tem que, tomara que prevaleça dentro dessa discussão, porque na realidade é o seguinte, a ideia é o quê? Que os gastos nessas duas áreas, saúde e educação, eles fiquem menos sujeitos àquela variação de alta da economia, desaceleração da economia, porque se a economia logicamente tem uma alta, aí os investimentos em educação e saúde são calculados em cima exatamente do que foi aplicado, que foi calculado pela inflação do ano anterior. Então aí há uma alta realmente no repasse de verbas para saúde e educação. No entanto, se tem uma queda, uma desaceleração na economia, aí nós vamos ter também problemas com relação ao repasse de recursos que acaba se baseando nesses cálculos. Então, quando você coloca exatamente na Constituição essa previsão de você aplicar os recursos em saúde e educação por habitante, aí isso foge desse circuito aí do desempenho da inflação, do desempenho da economia. Então a medida de fato é muito boa. Marcos, eu quero dizer o seguinte, inclusive, que isso é ponto de discussão dentro desse arcabouço fiscal, dentro dessa proposta de reforma no controle de gastos, da economia, mas eu também quero comentar, por exemplo, a questão da viagem do presidente Lula à China, porque inclusive tem questões a serem decididas em relação, por exemplo, aqui aos cearenses. Camilo Santana, por exemplo, é um dos que está convidados para participar dessa comitiva, mas o Camilo Santana tem compromisso quarta-feira. Ele foi convidado a ir na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e Camilo vai ter que decidir, acompanha Lula ou fica aqui no Brasil? Mas vamos para um intervalo, a gente volta já, né?